importância de você se desapegar das vendas para você fazer mais vendas. Mas o que isso significa? Porque quando você está começando, acho que qualquer negócio, mas principalmente com quadro decorativo, e a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade de vender, mas é muita dificuldade mesmo. Isso é tão verdade é tão verdade que se você for aqui no Instagram, eu sempre falo isso. E você ir lá na área de pesquisa do Instagram e você pesquisar por quadros decorativos, você vai achar um monte de páginas de quadros decorativos que pararam de vender, pararam de anunciar, justamente porque essas pessoas não conseguem fazer vendas é, recorrente. Elas não conseguem fazer vendas diariamente, todos os dias, várias vendas por dia. E quando isso acontece em todas as áreas da vida, eu acredito que isso quando acontece em todas as áreas da vida, que você tem algo que é difícil de ser, tem algo que é difícil de ser conquistado, tem algo que é difícil de se manter. Essa coisa se torna escassa. Esse algo se torna difícil. Logo, tudo aquilo que é difícil de ser conquistado, a gente tem um apego por essa coisa, entendeu? A gente tende a se agarrar muito é, nesse produto, entre aspas, né? Nessa coisa que é bem difícil de ser agarrada. E nas vendas é justamente desse jeito. Quando você não faz vendas recorrentes, quando você não faz vendas diariamente, você se apega tanto às vendas que você fica condicionado, você se condiciona muito para fazer uma venda. Como assim? Quando você não faz vendas todos os dias, você se condiciona para fazer uma venda, você condiciona a baixar o preço, você condiciona a competir o preço, você condiciona o prazo, você tenta entregar o mais rápido possível, logo você diminui a qualidade. Então, quando você se apega, tem esse sentimento de apego para você fazer uma venda, para fechar uma venda com um cliente, ou de quadro decorativo, ou de qualquer produto, você vira refém da venda. Você fica refém. E é importante você se desapegar desse sentimento de vendas. Não querer com que o seu cliente compre a qualquer custo, entendeu? Literalmente a qualquer custo, ao custo do preço baixo, da sua carga emocional. Isso é importante. Quando você se desapega e você tem aquele sentimento, se a pessoa comprar, comprou, se a pessoa não comprar, não comprou, vai ter outras pessoas que vão comprar. Você deve ter esse sentimento mesmo quando você não consegue fazer muitas vendas. Por quê? Porque quando você se desapega das vendas, você tem uma mentalidade, você tem a sua memória, o seu pensamento ele vai estar mais livre para você executar outras ideias. Então é importante você entender que as vendas elas vão acontecer, independente né, se você ficar apegado ou desapegado, ela vai acontecer. E se não acontecer, tudo bem. E existem algumas estatísticas que apontam a quantidade de pessoas que devem entrar em contato com você para você fechar uma venda. Eu trabalhei de vender canetas. Tem um tempinho. Eu já trabalhei de vender canetas. E veja só, quando eu vendia canetas, eu tinha que visitar em média, era média de 20 pessoas para fazer a venda de uma caneta. Eu vendia aquelas canetas de que faz a conferência se o dinheiro é verdadeiro ou o dinheiro é falso. Aquelas notas de marcar cédula. Eu vendia essas canetas e era assim a estatística. Eu sabia disso, eu sabia que tinha que abordar pelo menos 20 pessoas para poder fazer uma venda.
Então eu estava tranquilo. O sentimento de vendas é isso. Você se desapegar desse sentimento de que você tem que vender para todo mundo. Você não vai conseguir vender para todo mundo. Por mais que sua carta de vendas, o seu script esteja bem elaborado, por mais que o seu produto seja muito bem, um produto muito barato, um preço bom, a oferta no caso, ele esteja bom, o seu produto seja excelente. Uma coisa que eu vou dizer é o seguinte: água é algo que todo mundo precisa nessa vida. Todo mundo precisa de água e todo mundo compra água. Mas talvez você pode não estar com sede agora. E se eu te oferecesse uma garrafa de água, se você não está com sede, provavelmente você não iria comprar porque você não está com sede. Então você não tem a necessidade de comprar água agora. E voltando às canetas, quando eu vendia canetas, era exatamente esse pensamento que eu tinha. Eu sabia que nem todo mundo queria caneta e que nem todo mundo precisava comprar caneta. Logo, com quadros decorativos é a mesma coisa. Nem todo mundo precisa de ter um quadro decorativo e nem todo mundo quer ter um quadro decorativo. Logo, você faz as suas vendas para quem precisa de um quadro decorativo e para quem quer ter um quadro decorativo. Você tendo esse sentimento, você consegue focar o seu atendimento justamente para aquelas pessoas que estão mais interessadas, entendeu? Depois, quando vier a sede, depois que vier o interesse, por um quadro decorativo, essa pessoa que você atendeu vai chegar até você, se você prestar um bom atendimento, mostrar, explicar o seu produto, que ele resolve direitinho, com certeza essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai criar o desejo de ter o seu produto. Mas se também não criar esse desejo, tá tranquilo, não tem problema. Por isso é importante você ter esse sentimento de desapego na hora de fazer vendas. Aqui comigo, dá para ter uma estatística de quantas pessoas me chamam diariamente para mim fazer uma venda. É algo em torno de 10 pessoas, é algo em torno de... Isso varia entre 5 a 10 pessoas para mim fechar uma venda de quadro. Então, você já consegue observar que existe um padrão, entendeu? Tem dias que a cada 10 pessoas que me chama no WhatsApp, eu fecho 3 vendas, eu fecho 4 vendas. Tem dia que eu fecho 10 vendas, quando a cada 10 pessoas, entendeu? Agora tem dia que a cada 10 pessoas eu fecho só uma venda. Então, mas tem uma estatística que você pode tirar uma média. Então, se a cada 5 pessoas eu consigo fazer uma venda, para mim fazer 10 vendas eu tenho que atender pelo menos 50 pessoas. Entendeu? É estatística, e quando você pensa isso e você tem esses dados, você não vai se apegar às vendas e obrigatoriamente você vai querer vender para todo mundo, ou você vai ter esse sentimento de ter que vender para todo mundo. Quando você faz isso, a sua mente abre, você entende que vendas é uma questão de ciência, é uma questão de comportamento. E aí você vai ter uma mentalidade mais tranquila e vai desapegar desse sentimento de vendas. Então, por favor, se você está passando por algum momento na sua empresa ou no seu negócio de quadros decorativos e não consegue vender, a opção que você tem neste momento é você desapegar das vendas. Tratar vendas como ciência. Como algo, como tratar vendas com a razão, que eu digo. Quando eu falo tratar com ciência, é tratar com razão. Porque vendas é razão. Você vende com a razão. Agora, quem compra, compra com a emoção. Então você tem que se colocar justamente nesse papel. Você é o vendedor ou você é o comprador? Se você é o vendedor, você tem que agir com razão, você tem que agir com ciência. Porque as pessoas que vão comprar, elas vão comprar com as emoções. Aí você faz todo esse trabalho para ativar
as emoções das pessoas para, consequentemente, você fazer as suas vendas. Então é basicamente assim que as vendas acontecem. É lógico que tem muita coisa que assim que eu tiver tempo eu vou passar para vocês, mas basicamente é isso que você precisa aprender para você ter uma mente mais tranquila. Logo no início, quando eu comecei com quadros decorativos, eu ficava muito afoito para fazer vendas, e nisso eu fazia vendas fiado para a pessoa pagar depois. Eu não cobrava adiantado, entendeu? Eu só cobrava para eu pegava a foto da pessoa para fazer o quadro, aí eu só recebia quando entregasse, porque eu estava tão preocupado em vender que eu não me preocupava sequer em receber, né? Porque é, acontece alguns casos, se você faz vendas para receber quando entregar a encomenda, se você faz encomenda para receber quando entregar o quadro, você corre um grande risco de não receber aquele dinheiro, a pessoa mudar de ideia. Eu vou contar um caso aqui de uma vez que eu fiz uma encomenda. Eu peguei uma foto de um casal para fazer um quadro decorativo para esse casal. Aí eu dei o prazo, falei, olha, é 15 dias, mas eu entreguei com 10 dias. Você acredita que depois que eu fui, eu acho que já até imagina. Você acredita que quando eu fui lá entregar esse quadro decorativo, a dona falou que já tinha se separado e que não estava mais com o marido, aquela coisa. E eu não tinha recebido adiantado por esse quadro, logo eu tive que voltar para casa com esse quadro de um casal que já tinha se separado. E esse foi um dos erros, foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo a não me apegar com as vendas. E quando você não se apega com as vendas, você não se apega em vender, você não se condiciona como essa condição que eu coloquei para fazer uma venda. A condição que eu coloquei para fazer uma venda é que eu poderia justamente pegar uma encomenda sem receber adiantado. E muitas coisas podem acontecer. Se você receber adiantado pelo seu trabalho, nesse caso se eu tivesse recebido adiantado, eu entregava o quadro lá e falava, ó, tá bom, você já pagou, obrigado, aí agora você decide o que você faz com ele. Mas como eu não tinha recebido pelo produto, eu fui obrigado a voltar para casa com um quadro de duas pessoas, com certeza não me teve serventia, eu tive que colar uma outra foto, eu tive um prejuízo de algum material e tal, enfim, o prejuízo foi mínimo, mas a experiência foi maior ainda, que eu tive um aprendizado, né? Foi bom, foi, mas eu aprendi da pior forma possível. Então você está tendo a oportunidade aqui de aprender da melhor forma. Você está tendo a oportunidade de aprender com o erro que não é seu. Então esse é um dos fatores importantes para você se desapegar desse sentimento de vendas, que tem que vender, de que tem que vender, que tem que vender, e você se condicionar a essas situações. Um outro caso também de uma pessoa que fazia poucas vendas, eu entrevistei esse rapaz, eu não vou citar o nome dele, mas eu entrevistei ele numa live que eu fiz e ele fazia quadros decorativos e vendia a R$ 12. Só para você ter ideia, R$ 12 um quadro. E o custo para ele produzir o quadro girava em torno de R$ 8, ou seja, ele só tinha R$ 4 de lucro em um quadro decorativo. Para você ter ideia, era R$ 4 que ele tinha, 4, R$ 5 que ele tinha de lucro num quadro decorativo. Ele tinha menos lucro do que praticamente lucro nenhum, porque aí tinha a questão dele fazer entrega, aí tinha um tempo dele trabalhado, aí tinha a energia que ele usava, enfim, basicamente ele estava só trocando moeda. Então, se você não se condiciona a essas coisas, você se livra do sentimento de apego na hora das vendas, com certeza você não se condiciona a essas situações para ter que fechar uma venda. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. O tempo já foi até demais. Eu tenho que confeccionar agora